Eu sempre brinco com meus pais e digo que o destino me levou para a Câmara talvez num dos piores momentos da política brasileira, né? Esse primeiro mandato, você passar pelo impeachment de uma presidência da República, em seguida uma loucura em cima do presidente da Câmara, né? O afastamento do presidente da Câmara. E agora vai vir para o plenário a cassação do mandato, sem sombra de dúvida, do presidente da Câmara. Nós vamos ter que votar tudo isso. Nós pegamos um ano, 2016, o segundo ano do mandato, com dificuldade nas comissões, porque as comissões foram instaladas novamente agora em abril, ou seja, nós estamos há 45 dias. Com isso, trava todo o trabalho legislativo da gente, todos os projetos não andam, ficam parados, e passamos a votar aquelas matérias que eram de urgência, né, regimentalmente falando, e os projetos que já estavam na pauta de votação. Começamos a tramitar os projetos nesses 45 dias agora, e com isso você tem uma perda de produtividade legislativa com as comissões paradas. Há um sentimento da Casa pela cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha. E assim, aqueles deputados que eram mais ligados, que realmente faziam parte a ele, esses devem estar de luta aí pela perda no Conselho de Ética, né? Mas os demais, nós acreditamos que vai ser algo simples e vai ser aprovado, sim. Não, eu acho que o Michel Temer, nós não temos o que afastar. Michel Temer, ele tem 30 meses de um governo. Qualquer avaliação do governo Temer de continuidade ou para se tirar seria prematuro. Ele é um governo provisório. Provisório por quê? Porque até se concretizando ou não o impeachment da presidenta Dilma, ele é um governo provisório. Nós só podemos falar em governo definitivo caso haja verdadeiramente o impeachment, né, a cassação do mandato da presidenta Dilma, o afastamento dela em definitivo, é que se começa realmente um governo Temer. O governo provisório é um governo que nasce numa crise política, numa crise financeira e numa crise moral que atravessa o país, inclusive na política. Então não é fácil para ele esse momento que está passando. Uma desconfiança da população em cima do nome do próprio governo, uma Câmara, as duas casas, na realidade nós somos bicameral, as duas casas, tanto Câmara quanto Senado, se mostra hoje como base, a grande maioria como base desse governo, não pelo nome do governo Michel Temer, mas pela necessidade do crescimento do país, pela necessidade de o país retomar o seu crescimento para o bem do povo brasileiro. Então, independente do presidente que tivesse nesse momento, que fosse Temer ou que fosse qualquer um outro nome, nós tínhamos que trabalhar pelo bem do país. Nós não podemos ser oposição ao país, nós temos que ser oposição aos governos. E no momento, o governo Michel Temer não merece essa oposição, porque sendo oposição ao Michel Temer nesse momento, nós seríamos oposição ao país. A Operação Lava Jato, ela não é do Judiciário, ela não é do Sérgio Moro. A Operação Lava Jato, ela hoje é do povo brasileiro. É uma operação que ela tem mostrado, né, as entranhas da política, dos bastidores, daquilo que nós não tínhamos conhecimento e principalmente desvendando a parte de uma corrupção terrível que o país enfrenta. E isso tem que continuar. A Operação Lava Jato, eu acredito, se dependesse de mim, ela seria eternizada, ela aconteceria eternizada. Por quê? Porque nos parece que quem assumiu, né, a política, o alto clero da política nos últimos 10 anos, 15 anos ou 20 anos, todos tiveram que sujar as mãos, ou grande parte deles tiveram que se envolver com atos delituosos. Se nós analisarmos, nós temos aí 3 presidentes ou ex-presidentes da República, 1 e 2 ex aí, que os nomes estão citados na Lava Jato, né? Nós temos Luiz Inácio Lula da Silva, nós temos José Sarney, nós ainda temos ainda até o próprio, que foi do PSDB, que antecedeu Lula, o José Henrique Cardoso, né? E nós temos a própria presidente Dilma. Se você analisar, nós tivemos os 2 últimos tesoureiros do PT presos pela Operação Lava Jato, nós tivemos ministros presos, o líder do governo no Senado preso, nós tivemos casos de deputados, de senadores vistoriados pela Polícia Federal. Então, assim, nós temos um presidente no Senado que tem o seu sigilo bancário e fiscal quebrado,
citado na Operação Lava Jato, nós temos o presidente da Câmara dos Deputados processado na Operação Lava Jato. Então, quando nós olhamos para tudo isso, nós vamos observar que quem esteve nos últimos anos no alto clero da política brasileira, parece que raras exceções, não sujaram os nomes, e é necessário que a Operação Lava Jato continue para desvendar tudo isso, porque a minha leitura sobre corrupção é que quem comete o crime de corrupção rouba a nação. Ele não rouba apenas um órgão, ele está roubando toda uma população, e por isso que apresentei também 2 projetos nesse sentido, tornando crime hediondo o crime de corrupção e crime de sonegação. Porque é diferente de alguém, às vezes nós noticiamos no nosso estado uma quadrilha que vai num município do interior e 15, 20 homens assaltam um banco do Brasil, por exemplo, ou seja qual for a instituição financeira, mas assaltam um banco. Leva milhões. O caso do Banco Central aqui, que na época me parece foi 150 milhões de reais, o maior roubo. Mas a Operação Lava Jato, só o Sérgio Machado acredita-se que desvio ultrapassa de R$1 bilhão. Então, ou seja, é muito maior do que nós possamos imaginar. E esse dinheiro é dinheiro que ia para a saúde, que ia para a educação, que ia para a segurança pública, para a mobilidade urbana, que ia para o turismo, enfim, que ia para a infraestrutura, que ia das casas mais humildes às casas mais abastadas. Então, me revolta saber que um cidadão como o Sérgio Machado, numa delação premiada, que rouba bilhões de reais num esquema criminoso, seja punido com 2 anos de prisão domiciliar. Aí é isso que eu acho que a Operação Lava Jato ainda está falhando, porque é muito bom. Eu roubo bilhões e vou ter uma prisão domiciliar ao lado da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos, numa casa com piscina, ar-condicionado, TV a cabo, internet, telefone, administrando os negócios do roubo que eu fiz. Então, esse lado eu acho que a Operação Lava Jato ainda é falha. Nós temos que modificar o sistema de pena do Brasil. A certeza da impunidade no Brasil tem gerado a esse crime famigerado e indiscricionário que nós temos em todo o país. Eu fui para a Câmara com viés sindicalista, né? Apesar de ser de um partido de centro, de direita, né? Alguns das esquerdas aí acham que nós não somos sindicalistas, mas enfim, o que acham para mim não faz muita diferença. Nós fomos para a Câmara com esse sentimento de representar a classe trabalhadora, somente da segurança pública, e lá chegando fomos procurados por muitas outras categorias, como é o exemplo, por exemplo, dos auditores fiscais da Receita Federal, onde nós temos trabalhado forte por eles, nesse sentido, inclusive no sentido também de dar condição, né, à Receita Federal. Nós temos trabalhado com os taxistas, mototaxistas, nós temos trabalhado com o pessoal da saúde, que foi uma categoria que me apoiou forte na minha campanha, e eu tenho trabalhado forte nesse sentido. E temos apresentado projetos em várias áreas. A população, nós somos um deputado muito acessível. Nós continuamos nas ruas todos os dias, quando estamos em Fortaleza. Nós visitamos o interior do estado. Temos um trabalho muito forte pelas redes sociais e, com isso, há uma aproximação com a população que nos encaminha sugestões de projeto e nós nos reunimos, pelo menos 2 vezes por mês, nós todas as segundas-feiras reunimos no meu gabinete com uma categoria diferente. E ali muitos projetos são sugeridos, e eu acho que eu já apresentei mais de 70 projetos nesses 2 anos. Com o novo presidente, né, ou com o presidente em exercício, o nosso coordenador da bancada, o deputado federal José Ayrton, ele mesmo diz isso, que ele terá dificuldade de coordenar a bancada no sentido de encontrar meios que possibilite o crescimento da bancada, que possibilite uma participação da bancada maior no governo, naquilo que tange buscarmos investimento para o estado do Ceará. E dessa forma, os deputados também acreditam assim, e um grupo de deputados tem defendido o nosso nome para coordenar a bancada cearense. O nosso nome está à disposição. O deputado José Ayrton disse que deverá renunciar à coordenação da bancada. Aguardo uma conversa com o governador do estado para saber o posicionamento do governador sobre isso. E nós temos trabalhado, que eu sou o coordenador adjunto da bancada, independente do deputado José Ayrton renunciar ou não, nós temos feito o nosso trabalho de coordenador adjunto. Inclusive, tem uma reunião marcada com a bancada cearense
dia 30 agora de junho, com o presidente Michel Temer. Se não me falha a memória, é a primeira vez nessa legislatura que a bancada cearense se reúne com o presidente da República para tratar de assuntos de interesse do Estado do Ceará. Então, nós estamos trabalhando, independente da titularidade ou não, nós somos adjunto, como já citei, e vamos continuar trabalhando. O título de ser ou não o coordenador não impede que nós continuamos trabalhando pelo Estado do Ceará, que nós possamos ajudar os nossos pares, mas deixo claro que qualquer um dos 22 deputados federais reúne condições suficientes para coordenar a bancada cearense. A FUNSEMI diz que nós teremos um dos piores anos de seca, mais até do que dos 4 anos que já passamos. Os reservatórios hídricos nossos estão um percentual terrível, algo em torno de 11% dos nossos reservatórios. Tanto é que o governo já fala em trabalhar numa recessão ou numa contenção do gasto de água a partir de agosto. Então, nós queremos trabalhar principalmente com a questão da reestruturação do DENOX, que é o Departamento Nacional contra as Secas do Nordeste, que hoje vive uma seca maior do que o próprio Nordeste. É um órgão que tem sido esquecido ao longo dos anos. As máquinas perfuratrizes, que são as que furam os poços artesianos do DENOX, nós temos 2, passam em média 1 semana para perfurar um poço, enquanto as máquinas que estão no mercado perfuram o poço em um dia. Então as máquinas são velhas. O DENOX já chegou a ter 15 mil funcionários, hoje tem algo em torno de 1.570 funcionários. 70% desses funcionários estão com mais de 65 anos, ou seja, quando chegar a 70 anos eles não podem mais permanecer no serviço público. Muitos deles estão já aposentados, né, ou com idade de se aposentar, e aí só permanecem no órgão em virtude de ter direito ao abono de permanência. Então nós temos que trabalhar para a reestruturação do DENOX, para o bem do Nordeste e para o bem do povo cearense, e trabalhar, acima de tudo, para garantir os repasses financeiros para que a obra de transposição do Rio São Francisco possa ser concretizada e possa chegar água no estado do Ceará, beneficiando principalmente as regiões Norte, Sul e Central, principalmente o Sertão Central, para que nós possamos garantir à população a água de consumo, a água para o plantio e também para o rebanho que passa necessidade hoje. Nós corremos o risco, além do colapso grande da seca, nós perdemos rebanho, não termos produtividade e aí o estado do Ceará entrar num colapso total naquilo que tange não apenas o emprego, mas a sobrevivência das pessoas. Então a questão hídrica nesse momento acredito seja a questão fundamental. Se eu for coordenador da bancada, nós vamos trabalhar para assegurar recursos para que possamos amenizar os efeitos da seca do nosso estado. Os taxistas, eles estão vivendo um dos piores momentos da história para eles. Os aplicativos, o mais conhecido como Uber, né, chegou ao Brasil e se instalou nas capitais, nas cidades brasileiras, de uma maneira predatória, com um percentual na tarifa abaixo daqueles praticados pelos taxistas. Contudo, quando existe uma região que tem uma demanda maior do serviço, esse mesmo aplicativo ele aumenta o valor dessa tarifa, né, porque sabe que ali não tem o serviço de táxi, então ele aumenta. Então ele não é um serviço mais barato, ele é um serviço que ele se aproveita do momento. Não tem uma regulamentação e os taxistas em todo o Brasil já têm feito vários movimentos contrários a tudo isso. E para piorar isso, 2 projetos na Câmara dos Deputados tramitam no sentido de trazer licitação, né, abrir licitação para todas as pessoas que têm vaga de táxi ou que desejam ter. Ou seja, aquelas pessoas que já estão há 15, 20, 30 anos trabalhando com seus táxis teriam que participar de uma licitação pública para poder ter direito à vaga de táxi. E o outro projeto, que são 2, um é pensado ao outro, o que trata da questão da licitação do deputado Alberto Fraga e do deputado Augusto Coutinho, ele normatiza mais isso. Ele diz que o taxista só pode ser dono de uma única vaga, e sendo dono de uma única vaga, ele tem que trabalhar no mínimo 8 horas nesse táxi. E se ele quiser permitir que terceiros utilizem, tem que ser feito um contrato de prestação de serviço, para isso teria que ser aberto uma empresa, ou então que seja garantido todos os direitos trabalhistas que já consta na CLT. O que aí nós poderíamos causar um colapso
no sistema de táxi brasileiro, porque muitas pessoas, chamados rendeiros, eles utilizam o táxi, eles pagam, né, uma taxa para utilizar, mas de contrapartida sustentam suas famílias, mantêm as famílias de uma forma digna diante do trabalho exercitado. Se for da forma que o deputado Augusto Coutinho está propondo, os taxistas não vão mais ceder esse espaço, podem até trabalhar às 8 horas ou até mais, né, do que 8 horas, mas não vão garantir esse espaço porque eles não vão pagar, vão pegar o carro deles, um carro que vai se gastar a manutenção e ele ainda vai pagar a questão trabalhista, aí vai dizer assim, mas vai arrecadar. Bem, mas não tem como se o taxista saber quantas corridas foram feitas numa noite. Então, assim, não tem como controlar o que se recebe ou não. Vai ficar na credibilidade de quem está trabalhando e dizer assim, eu arrecadei R$50, ou arrecadei 500, ou arrecadei R$5.000. Então, nós, sem sombra de dúvida, se esses projetos tramitarem e fossem aprovados, nós trabalharíamos para o desemprego de muitos pais de família no país. Por isso que eu fiz um encontro, uma audiência pública em Brasília, com vários sindicatos e associações de taxistas, e trago hoje ao Estado do Ceará, exatamente para ouvirmos esses profissionais. É uma das coisas que eu tenho feito com bastante frequência, é trazer a Câmara dos Deputados Federais ao Estado do Ceará, para que a população possa debater, para que o povo cearense possa ser ouvido e que a voz do povo cearense chegue à Câmara dos Deputados através desses encontros que nós fazemos aqui na Assembleia Legislativa, que de uma maneira muito respeitosa e parceira tem cedido os espaços para fazermos esses encontros. Desses mais de 70 projetos que apresentei, quase, acho que próximo de 10 PECs que nós apresentamos, né? Tem um projeto que nós precisamos trabalhar e é importante que a população brasileira possa trabalhar conosco nesse projeto, que é a questão de nós tornarmos crime hediondo esse crime de corrupção e sonegação no país. Nós temos, para que a população tenha ideia, o crime de corrupção o país deixa de arrecadar anualmente. Eu não estou falando, eu não estou citando a Operação Lava Jato, esses grandes crimes, mas só os menores mesmo, algo em torno de 67 milhões por ano. Os cofres do país deixam de arrecadar. Mas com a sonegação nós deixamos de arrecadar 500 bilhões. Ou seja, é uma prática de sonegação tremenda no país, junto com a corrupção. E essa corrupção ela tem aumentado, e como já citei aqui, quem comete o crime de sonegação e de corrupção, ele comete um crime contra o povo brasileiro, contra a população mais simples até a população mais abastada. Ele não comete um crime individualizado, ele comete um crime contra a nação. E por isso não pode ser considerado um crime comum, não pode ser considerado um crime de menor potencial ofensivo, mas tem que ser um crime hediondo. E nós temos trabalhado, inclusive, para que os crimes hediondos, o regime de progressão da pena que é praticado, possa cada vez mais ser encurtado dentro dos crimes hediondos. O ideal era que não tivesse, mas o STF já declarou que fere causa pétreas, que tem que existir o regime de progressão da pena, que é aquele regime que diminui o período, né, do regime fechado do preso, mas nós queremos que isso se limite cada vez mais, esse regime de progressão da pena, para que aqueles que venham a ser identificados, condenados pela prática do crime de corrupção no país, possam passar um maior tempo na prisão pagando seus atos delituosos que cometeu contra a nação, contra o povo brasileiro. O governador Camilo Santana, no primeiro ano de gestão dele, eu posso avaliar como uma gestão que foi positiva, né? É claro que, principalmente no âmbito da segurança pública, ele avançou um pouco mais, mas nós vivemos uma crise na saúde, que isso ele não conseguiu avançar ainda. Nós tivemos vários casos denunciados, inclusive pelo Sindicato dos Médicos, de pessoas atendidas nos corredores e no chão de hospitais. A segurança pública começa a tomar novamente os rumos que ele parece que não consegue mais controlar, né? O que ele conseguiu no primeiro ano de mandato não consegue repetir no segundo. Nós modificamos a modalidade do crime no estado do Ceará. Até o ano passado, o crime ele ocorria mais de cidadão contra cidadão, né? O indivíduo criminoso chegava, assaltava um celular, uma casa, um comércio. E o que nós vimos esse ano de 2016, para nossa surpresa, foi o crime organizado contra
o Estado. Nós vimos, aí, se não me falha a memória, ao em torno de 18 delegacias metralhadas, atacadas, viaturas incendiadas, antenas das empresas de telefonia também atacadas. Nós vimos um carro-bomba vizinho à Assembleia Legislativa do Estado, Câmara de Vereadores em Sobral pichada e tentando ser incendiada. Enfim, nós vimos o crime organizado confrontando o Estado. E nós não vimos uma resposta do governador Camilo Santana à altura diante dessas ações do crime organizado, mostrando de uma determinada forma a fraqueza diante desses atos que deveria ter sido utilizado um braço mais forte, mais punitivo, uma reação mais enérgica a tudo isso. E a última declaração do Estado quanto à chacina da Messejana, para mim, foi a prova real de que o Estado se dobrou, se curvou diante do crime organizado, ao declarar que, para ouvir testemunhas, teve que negociar com os bandidos que tomam conta do tráfico e do crime na Grande Messejana, para que permitissem que essas testemunhas viessem, que as pessoas viessem testemunhar. Então, isso demonstra que o Estado perdeu o controle, que o Estado se dobra ao crime organizado, pede permissão a criminosos para poder ter acesso à população. O Estado, infelizmente, hoje não garante mais o livre direito de ir e vir do cidadão cearense. Para corrigir isso, nós precisamos da polícia investigativa. E a polícia investigativa é exatamente a polícia judiciária, a polícia civil. Nós temos um déficit de efetivo na polícia civil terrível. E há 30 anos atrás nós tínhamos algo em torno de 4.200 policiais civis no estado do Ceará. A população praticamente dobrou nesses 30 anos e reduzimos o efetivo da Polícia Civil para 2.236 homens. Então, ou seja, a polícia que investiga, que identifica os autores intelectuais do crime e principalmente daqueles que comandam o tráfico, que comandam o crime organizado no estado do Ceará, ela praticamente deixou de existir. Tem um número, falta delegados, falta gente, falta investigadores. Nós temos aí pessoas ainda que são remanescentes de concursos passados que não foram chamados. Então, assim, quanto mais policial, militar eu boto na rua, eu trago a sensação de segurança com policiamento ostensivo, mas eu não identifico aqueles que cometem o crime organizado. Então, para dar uma resposta a esse tipo de ato, tem que se trabalhar mais com a polícia investigativa. O judiciário tem que fazer parte disso, tem que se associar ao governo com um sentimento de punição. O grande problema hoje, e é necessário que se diga, é que as audiências de custódia que aí estão, ela tem ajudado a reduzir o número de presos nos presídios, a superlotação dos presídios, mas tem causado um dano tremendo à população brasileira, principalmente no estado do Ceará. Ora, se prende traficantes, com 48 horas está diante do juiz e muitas das vezes vai responder em liberdade. Então a polícia está enxugando o gelo e o criminoso sabe mais uma vez que a certeza da punição não existe, mas sim da impunição, da impunibilidade no país é muito grande. Então nós precisamos resolver isso, nós precisamos aumentar, né, a certeza da punição, e o Estado do Ceará tem que ser mais enérgico. O secretário de Segurança Pública tem que cobrar do governador do Estado um efetivo maior das polícias investigativas. A Polícia Federal também tem que ser chamada para trabalhar, principalmente porque existe o crime do tráfico, que hoje toma conta das periferias da nossa capital, e nós temos que tirar Fortaleza do rol da capital mais violenta do mundo. Será que a gente encontra uma pizza de pepperoni uma hora dessa? O Julinho vai ficar super triste se você não comprar aquele videogame. Pai, quero fazer capoeira, judô, karatê. Guia o Estado. Com ele você encontra tudo o que precisa todos os dias da semana e a qualquer hora, com facilidade e rapidez. Acesse o site do Guia o Estado ou baixe o aplicativo e tenha a cidade na palma da mão.